Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 100, um salmo que fala sobre o louvor que deve ser dado a Deus, um convite alegre, falando de júbilo, de louvores, de gratidão, de ação de graças. E o salmo pode ser dividido em duas partes. A primeira delas, um convite à adoração, e assim nós temos nos versos 1 ao verso 3 o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O convite é para que todos os povos, todas as nações, todos os indivíduos aceitem, mas nós sabemos que nem todos aceitarão e nem todos se colocarão diante do Senhor Deus em adoração nos termos propostos neste salmo. Dito isto, para aqueles que entendem a grandeza de Deus em suas vidas e assim respondem pela fé à redenção que Deus propôs em Cristo Jesus e assim a salvação que no Filho bendito ele proporciona, os termos da adoração envolvem o seguinte. Em primeiro lugar, o salmista fala sobre celebrar com júbilo. Depois ele fala sobre servir com alegria. E depois apresentando-nos diante do Senhor Deus com cânticos. Este é o convite. Quem dera todos pudessem aceitá-lo e assim fazê-lo, mas certamente benditos são aqueles que, remidos pelo sangue de Cristo, assim se colocam diante do Pai. E como a fé se apresenta no livro de Salmos e em toda a Bíblia, é verdade, é uma questão de razão também, de raciocínio. O salmista oferece o convite e apresenta a sua justificação para tal convite. E aí ele explica dizendo, porque o Senhor é Deus. Depois, porque o Senhor é Criador. E ele fala, porque o Senhor é pastor. Por estas razões, coloquem-se diante dele, celebrando com júbilo, servindo com alegria, apresentando-vos com cânticos diante desse Senhor Deus, que deve ser desta forma adorado por ser ele Deus, por ser ele Criador, por ser ele o nosso pastor. Mas então o Salmo segue na sua segunda parte, versos 4 e 5, dizendo: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Mais uma vez você vê o argumento sendo colocado, a razão sendo dada, porque nós devemos adorar, mas também adentrando a presença do Senhor Deus de uma maneira reverente, de uma maneira consagrada. E assim o salmista fala então sobre o entrar pelas portas, adentrando os átrios que representam a presença do Senhor Deus com louvor, com ações de graças, que mais uma vez se repete na segunda parte desta mensagem do verso, dizendo: rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, ou seja, agradeçam, sejam agradecidos. E quão importante é que nós encontremos na rotina, muitas vezes desafiadora da nossa vida, razões para sermos gratos, não somente pelas coisas extraordinárias, mas por aquilo que nós sabemos é comum. E assim, usando o termo comum com muito respeito e reverência, porque o ar que respiramos, por exemplo, consideramos como sendo algo comum, ordinário, algo que não consideraríamos como sendo extraordinário, porém de grande importância, e aqueles que respiram sabem o quão valiosa é esta provisão. E assim nós temos esta outra realidade de bendizermos o nome do Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre,
e de geração em geração a sua fidelidade. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. E aí vem então a razão por que fazer isso. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é benigno, porque o Senhor é fiel. E ele está dizendo estas coisas não porque leu um livro somente que explica teoricamente estas questões relacionadas ao Senhor Deus, estes atributos, mas ele está falando de prática, de vivência, de experiência. E quando a convicção de uma pessoa é vivida nestes termos, por exemplo, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Criador, que o Senhor é pastor, que Ele é bom, que Ele é benigno, que Ele é fiel, não somente um tempo, mas por todas as gerações, então esta pessoa, ela é como que inabalável, não importam as tempestades, o estado de alma desta pessoa é algo constante e firme no Senhor. Por quê? Porque o Deus Trino de Israel é tudo isto para a pessoa. Deus Criador, pastor. Sendo pastor, ele é bom, benigno e fiel e faz com que a pessoa tenha experiências extraordinárias com o seu caráter, por isso que o Salmo fala bendizendo o seu nome, mas também provendo tudo aquilo que o salmista necessita, e por esta razão o salmista o conhece pessoalmente e fala então sobre a importância de adorá-lo e de adentrar a presença deste Deus com os termos corretos, nos termos corretos. E assim eu quero chamar sua atenção para uma passagem da primeira epístola de João, no capítulo 4, e aqui eu leio esta passagem corroborando a mensagem do Salmo de número 100 e o porquê nós devemos adorá-lo e também como adorá-lo de maneira intensa, santa, reverente, fazendo com que o nome dele seja bendito. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, verso 7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Observe só o paralelo estabelecido com o Salmo. Para vivermos por meio dele, conhecendo o nome, conhecendo o caráter e experimentando este ser bendito eternamente, o Deus Trino de Israel, todos os estágios da nossa vida. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto que damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus, e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Você observa que na leitura da epístola, a adoração, ela não é um momento, ela não é um local, embora isto possa acontecer, mas em tempos de Covid-19, em tempos de isolamento social, eu creio que mais do que nunca é importante que nós venhamos redescobrir, que nós reexperimentemos esta maravilha que é a adoração num processo contínuo, natural, rotineiro, se você assim preferir, e com o uso reverente da palavra. Mas você observa que o apóstolo João fala de um relacionamento normal, a presença de Deus naqueles que creem,
no Filho, que receberam o Filho que foi enviado por amor, o Pai está nele, ele está no Pai, e você vê que este é um processo contínuo, normal de adoração. E nós conhecemos o amor, verso 16, e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia dos juízos mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O salmista convida aqueles que vêm por amor, remidos, tocados pela graça, a adorarem e a expressarem esta adoração, adentrando a presença do Senhor de maneira intensa. Porque o amor agora é este vínculo maravilhoso que faz com que a pessoa perca o medo e ousadamente, livremente, como filhos e filhas, adentrem a presença deste Pai maravilhoso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. E aí você vê então mais uma vez a praticalidade deste amor divino que adentra a minha vida e a sua vida. E assim nós somos encorajados a vivermos esta vida de adoração, constantemente adentrando a presença do Senhor Deus, reconhecendo de maneira jubilosa, alegre, festiva, com cânticos, através de louvor, ações de graças, bendizendo o seu santo nome, porque Ele é Deus, porque Ele é Criador, porque Ele é pastor, porque Ele é bom, benigno e fiel, não somente hoje, mas em seu Filho bendito, para todo sempre. E que para este fim, de adorarmos, adentrando reverentemente e na unção do Espírito, a presença dEle que é o nosso Pai, possamos seguir firmes na bênção que Ele mesmo provê. Deus abençoe e até a próxima.